É dia de podcast, Tálamo Podcast, correto? E como no mês de abril é o mês do autismo, então a gente veio abordar essa noite sobre esse tema que é muito complicado, é muito complexo, né? Muita gente é leiga nesse assunto. Começando por mim, eu quero me colocar aqui a representar todo mundo que está assistindo ou que vai assistir ainda esse nosso programa de hoje, tá? E quero já começar pedindo que você se inscreva, que você deixe seu like no nosso canal e compartilhe aí com a galera. E quem for entrando, né, assista e interaja com a gente, fazendo comentário, fazendo perguntas para o nosso convidado. E, sem demorar muito, a gente vai apresentar aqui o nosso convidado especial para falar exatamente desse tema, meu querido Jânio Monteiro. É isso? Isso, boa noite. Falei correto? Falou correto. Jânio Monteiro. Jânio Monteiro, psicólogo, pós-graduado em análise do comportamento aplicada ao autismo, tá? Também é pai de um autista, Gabriel, 21 anos. Ele é o secretário da AMA. O que é a AMA, pastor? A AMA é uma associação pioneira aqui no Maranhão, Ramone. Ela tem 20 anos, vai completar 20 anos. Foi fundada por Thelma, que descobriu ter um filho autista e foi atrás de apoio e fundou a AMA. E ela é a pioneira aqui no Maranhão, que significa a Associação dos Amigos dos Autistas do Maranhão. Sim. E que já está em várias cidades do nosso estado. Mas ela foi criada aqui, no Maranhão? Não, ela foi criada no estado de São Paulo, e justamente ela foi em São Paulo. Ah, ela foi atrás de informações e lá ela tomou conhecimento dessa associação e já veio com a ideia de organizar essa instituição aqui, e assim ela existe até hoje. E já tem outras filhas na cidade do Maranhão. Muito bem. Que mais? Qual o seu currículo, né? Vamos falar aqui do currículo do Jânio, né? Bom, eu sou pastor evangélico, sou formado em teologia, Seminário Equatorial em Belém do Pará. Eu sou formado também em História pela Universidade Federal do Maranhão. Fui vários anos professor da rede particular. Eu sou graduado em Psicologia, SEUMA, e fiz também pós-graduação em Análise do Comportamento aplicado ao Autismo, no SEUMA também, há 3 anos. Sim. E hoje, né, especificamente, estamos trazendo o pastor, né, posso chamar assim, pastor Jânio, para falar sobre esse tema, né, autismo, e também sobre a sua experiência, né, de vida, né, porque quem melhor para falar sobre um tema de quem vive, né, de quem convive, né? E para começar, o que é o autismo? O que você pode definir? Se é que tem uma definição. O autismo, ele hoje é conhecido como TEA, Transtorno do Espectro Autista. Né? E esse tema, ele é muito importante, esse momento aqui, porque quanto mais nós conscientizamos as pessoas do autismo, mais nós destruímos o preconceito, né? E essas campanhas que são feitas vai justamente dirimindo as dúvidas e vai também conscientizando as pessoas do autismo. Então, esse autismo conhecido como nós temos hoje, ele foi através de um médico em 1945. Já é bem antigo, então não é novidade, né? Observando com 11 crianças, ele percebeu, né, essa diversidade de atitude, de ação, e denominou de autismo, que é uma palavra grega, que significa autos, né, que significa próprio de si mesmo. Então, por isso que o nome hoje é autista. Entendi. E o que é autismo? É um transtorno, né, em que a criança, os pais, bastante cedo percebem a diferença dele.
Daqui a pouco nós vamos falar sobre alguns sintomas que é muito importante que os pais possam perceber. Então, na verdade, o autismo ele é esse transtorno que a pessoa apresenta dificuldade na comunicação, né? A característica principal seria essa, então, a dificuldade de... É um conjunto, são várias características. A falta de atenção, muitas vezes não fala, déficit na comunicação, déficit no aprendizado, estereotipias. E não é um problema na fala, no caso, né? No caso, assim, Ele não tem, de dicção, ele não né? tem Isso. problema de dicção, ele não tem problema. É uma questão, mesmo mais profunda, mais característica do transtorno. E outro detalhe, gente, é importante a gente estar se inteirando do assunto e conhecendo mesmo, porque às vezes a gente acaba cometendo alguma gafe, né? Ou até agindo assim... Alguma gafe no sentido de fazer mal para a pessoa, ou de tratar mal, ou fazer com que a pessoa se sinta inferior. Porque antes aqui a gente estava conversando, eu acabei perguntando quais os sintomas da doença, né? E não é uma doença, né? Exatamente. Isso é muito importante a gente tocar nisso aqui, porque ele não é uma doença. O autismo é uma condição da pessoa. Tá? Então, por isso a gente vê muitas pessoas conceituando o autismo como doença. E essa conscientização é muito importante também, por quê? Porque na hora que você percebe a condição, você vai trabalhando o preconceito, que nós trabalhamos muito e enfatizamos muito a questão do preconceito. Porque o que é o preconceito? É um conhecimento antecipado de uma pessoa, que talvez não seja a característica daquela pessoa. Por exemplo, o meu filho foi lá minha esposa foi com ele ali no Coafuma, aquela onde vende alimentos, como é o nome? Que eu esqueci agora. Ceasa. Ceasa. E lá ele empurrou uma criança. Oh. Aí a pessoa olhou com cara feia, reagiu porque ele não tem uma característica de assim bem acentuada. Não parece ser. Autismo não tem cara. É autismo, né? Então um empurrão pensa que é uma grosseria de uma pessoa, né? E olhou o cara feio, bravejou lá e tudo mais. Então a gente... Por quê? Porque não conhece, não sabe. Não sabe. E autista não pede desculpa. Ele tem que ser compreendido. Caramba! Ai, interessante isso, né? É muito bom a gente dizer essas palavras, porque ele não tem que estar pedindo desculpa, que é a condição dele. Então as pessoas têm que compreender, têm que entender a pessoa com autismo. Sim, aí eu queria perguntar da sua experiência, da experiência de vocês. Como que vocês descobriram que Como é o nome dele? Eu estou na contramão do que ocorre comumente aí no Brasil e no mundo. Por que eu estou na contramão? Porque quando eu casei com Zeneide, que é mãe de Gabriel, ela já tinha Gabriel. Sim. Então ele é o meu enteado. Mas eu não gosto nem de falar disso, porque eu o considero como meu filho. Sim. Eu já o conheci como autista e eu entrei no mundo dele. Ele não entrou no meu mundo, eu entrei no mundo dele. Então, por que eu digo que eu estou na contramão? Porque na minha pesquisa que eu fiz, numa pequena amostra aqui em São Luís, meu TCC de pós-graduação, eu fiz, com o trabalho que eu estava no estágio, eu via só as mulheres levando os filhos para o atendimento. E aquilo me chamou a atenção. Eu não via pai. E eu comecei a perguntar, cadê teu esposo? Que não vem. Ah, não tenho esposo. Cadê teu esposo? Ah, não tenho. E o que aconteceu? Separado. Mas isso aconteceu, então, antes de você conhecer a sua esposa? O quê? Essa... Não, quando eu estava fazendo o curso de psicologia. Ah, sim. Entendeu? Não foi o autismo... Eu estou já foi depois do Gabriel. Por que eu estou na contramão do que ocorre. Tá. Por causa da separação dos pais. O meu TCC foi baseado se o diagnóstico do autismo seria a causa da separação.
E na minha pequena amostra, 87% das mães disseram que quando o pai soube que o menino era autista, foi diagnosticado com autista, eles foram embora. Por que que eles foram embora? Por falta de entendimento, né? Principalmente falta de entendimento, porque o que acontece? A mãe autista, ela se volta completamente para o filho 24 horas. Um filho com o suporte 3, 24 horas por dia. Eu mesmo, com minha esposa, já passamos muitas noites em claro. Já já a gente vai Com explicar, as gente, crises, né? essa questão dos níveis, né? É. Já já a gente explica para vocês. Tá? Então, como ele é suporte 3, nível de suporte 3, ele precisa de muita atenção. E, às vezes passa a noite acordado, às vezes tem crises e a gente precisa estar perto. Então, o pai chega do serviço cansado, a mãe se volta para ele, para a criança, e o pai abandona, vai embora. Então, foram dezenas de mães que atribuíram a causa de separação ao conflito entre essa situação e às vezes, a ignorância do próprio indivíduo. De nem se interessar para saber. Eu acredito que a causa principal é justamente a quebra do relacionamento. Porque ele chega cansado, ela já está cansada de lutar com a criança. Aí aquela parte de intimidade, a conversa, já praticamente não existe, vai fragilizando o relacionamento. Não justifica, mas Sim. foram as causas que eu descobri com a minha pesquisa. Não seria ele ter a atitude de abraçar com ela essa causa? Esse é o ideal. E quando eu me casei com o Zeneide, sabendo que o menino já era autista e já sabia das dificuldades, né? Por isso que eu digo, eu entrei no mundo dele. Porque é para a vida inteira, né? vida Não inteira. tem, como eu Justamente, poderia o dizer, não tem cura. Não tem cura. Não tem cura. A cura que a gente quer é do preconceito das pessoas que estão lá fora. Essa é a cura que a gente quer, né? É a cura do preconceito. E o autismo não tem cura. É um filho para a vida inteira. E é muito interessante essa questão que tocou agora, que para a vida inteira, porque o que existe muito em nós como pais, principalmente a mãe, duas situações. Primeiro, a mãe só tem um luto permanente. Luto, porque o filho ideal é aquele que vai para a escola, traz, leva. É aquele que brinca com todas as crianças, é aquele que vai para o aniversário e se comporta de maneira adequada, é aquele que vai para a universidade, é aquele que vai gerar filhos, trazer os netos para dentro da casa dos avós. E o filho autista, o filho ideal não existe, morreu o diagnóstico. E o filho real que ela tem é o que ela não pode ir para o aniversário, porque algumas não vão pela dificuldade que a criança tem, não participam de festas, não participam numa igreja, não vão para um clube social, muitas vezes são impedidos de ir ao shopping, às vezes no nível 3, muitos não vão. E muitas vezes alguns pais sentem-se também envergonhados de um filho nessa condição. Próprios pais. Então, a gente costuma dizer que, já disseram que, alguém disse que a família com filho autista se torna autista também, porque ela fica também, muitas vezes, isolada. Isolada por causa do preconceito. Codependente do... E isolada também porque vive em torno daquela criança. A criança consegue perceber isso, essa atitude dos pais, ela consegue notar Tem um isso livro, chega a afetar tem elas. um livro de um japonês
chamado O Que Me Faz Pular. Passou até um documentário agora aí. Ele era ele é um autista, uns 12 anos, 12, 13 anos, ele não sabia falar, ele tinha dificuldade de aprender, e uma professora dele criou um sistema de ele aprender a ler. E, através desse sistema, ele escreveu tudo o que ele sentia, como ele via o autismo dele. Uhum. Né? Legal. Ou seja, eu quero dizer com isso, quer dizer que o autista, ele sabe de tudo. Ele percebe tudo. O meu de nível suporte 3, semana passada, a minha que trabalha conosco, a nossa secretária, veio e disse: olha, Gabriel, ele pegou um pão, botou manteiga no pão, ligou a sanduicheira e fez o sanduíche para ele. Ele não pode fazer isso. Como não? Que maravilha! Eu disse. Ninguém ensinou ele a fazer isso. E ele aprendeu a fazer um sanduíche observando. Né? Para nós isso é um avanço muito grande. É no tempo deles, né? Não é que seja no tempo, mas o desenvolvimento dele. Né? Que ele vai adquirindo também, porque o autismo é evolutivo. Ou seja, é evolutivo como? O autista de ontem não é o mesmo de hoje. Alguma coisa ele aprendeu. Não importa o nível. E é muito bom dizer isso. O autista aprende. O aluno não aprende? Sim. O aluno típico não aprende? O aluno atípico também aprende, desenvolve. A idade mental, segundo o doutor Daniel, do meu filho, era 3 anos e meio, na época antes da terapia. Ele veio falar com 14 anos. Ele veio falar com 14 anos, através de uma ação minha de oferecer para ele um chocolate. E ele disse uma palavra parecida com chocolate. Uhum. Eu disse chocolate. E ele disse uma palavra parecida. Ele disse chocolate. Como uma criança mesmo. Aí foi melhorando. Aí nós entramos com a terapia ABA. Hoje ele já diz o que ele quer. 14 anos ele ficou praticamente sem dizer uma palavra. Tudo que ele queria, uma das características de uma criança na infância, na primeira infância, é ele não falar, mas conduzir. Ele quer água, ele leva o pai para a geladeira. Ele quer comer, ele leva o pai lá para a cozinha. Se ele quer um brinquedo, leva o pai aquele brinquedo. Ele não pede. É uma das características principais. Importante que seja percebida para a criança. Né? Também, quando ela está assim, diagnosticada, o pai percebe uma diferença. Dá um carrinho para ele. Ele não brinca com o carrinho. Ele fica olhando o pneu rodar. O foco está no pneu do carrinho de brinquedo rodar. Aquilo que chama a atenção dele. E não o carrinho em si. Entendeu? Nossa, coisa interessante. Então, meu filho, ele aprende, ele percebe. Talvez ele não saiba que essa condição dele. Eu sou autista. Pelo menos o nível de suporte 3. Por exemplo, nós temos um cantor aqui, autista. Né? Quem? Ele é autista. Rapaz, ele estava conosco agora aqui no show, na apresentação da Rosa Reis, Cigarra Autista. Não estou me recordando. Não sei se é Vitor. Bota aí autista, autista especial. Cantor autista, no caso, seria? Vou botar aqui, vou pesquisar, Pode pesquisar aqui. Pode ficar à vontade. Para a gente não deixar o meu amigo. Pode ficar à vontade. A idade vai chegando e vai esquecendo, rapaz. A mãe dele vai me matar quando me encontrar. Aqui. Então, ele já cantou, já deu entrevista na Mirante, já
muito bacana ele, né? Agora, eu queria falar também sobre essa coisa muito importante, quanto está aqui o nome dele. Augusto Neto. Augusto Neto. Augusto Neto, tá aí. Ele canta, toca e canta. Desde criança ele aprendeu a tocar violão. Ele sabe que ele é autista. Ele diz, eu sou um cantor autista especial. Caramba, que legal. Então ele fala isso. E toca violão, canta. Músicas próprias. Já lançou até um CD. Meu Deus, olha só. Então, agora tem um detalhe muito importante nessa questão que você levantou. É que as pessoas têm a ideia que todo autista é um gênio. Todo autista é um gênio. Sim, essa é a ideia aqui. Né? Claro, eles desenvolvem algumas habilidades. Alguns têm a habilidade. Vai depender do nível de suporte. E esse nível de suporte é muito interessante porque ele também pode passar de um nível para outro. Entendeu? Na medida que... Por isso que é muito importante aqui falar sobre o diagnóstico precoce. E quanto mais cedo diagnosticado, mais cedo a intervenção, mais ganho ele vai ter. Para descobrir, para diagnosticar, pastor, existe qual o procedimento, né? Ou existe algum exame, existe alguma coisa que vá se fazer? Ele não é detectado por exames, mas pela observação. Psicólogo, neuropsiquiatra especializado, psicólogo especializado na área, que faz avaliação, de acordo com aquela avaliação, observação, ele consegue diagnosticar a criança com autismo. Agora, é muito importante essa parte. Tudo que eu estou dizendo aqui é importante para você estar tocando, Ramon, porque o que acontece? Hoje nós temos pouquíssimas pessoas preparadas para um diagnóstico de uma criança. Você fala aqui da nossa realidade? A nossa realidade. De São Luís do Maranhão. Brasileira. Nos Estados Unidos já acontece. Né? Já tem uma mais avançada, já consegue algo muito mais profundo, muito mais cedo que aqui no Brasil. Então, nos Estados Unidos, tem na cadeira da medicina, já tem uma disciplina específica. Aqui era preciso ter uma lei nas universidades, quem faz medicina, especialização em algum tipo de... fazer um psiquiatra ou psiquiatra, uma disciplina específica para diagnosticar precocemente. O enfermeiro deveria ter, o pediatra deveria ter um conhecimento mais aprofundado. Né? Um dos grandes responsáveis para o diagnóstico de uma criança com autismo, porque tem a fase da negação dos pais, que os pais não querem aceitar. Ainda tem isso ainda, né? De quebra. É a fase da negação, não. E fica zangado com o médico que diz que o filho é autista. Meu pai. Acontece muitos casos. Né? E aí ele fica como? Meu filho vivendo... fala, meu filho é inteligente, meu filho sabe matemática, meu filho sabe... No meu estágio tinha um garoto que ele sabia inglês. Meu filho sabe o alfabeto inglês todinho. E aí a gente começou a fazer a avaliação e acabamos descobrindo que não tem função o inglês que ele sabe. Entendeu? Não é funcional. Ele aprendeu aquilo, Sim. sabe o alfabeto em inglês, mas não funciona. Ele não consegue fazer frase, ele não consegue pensar. Entendeu? Então, seria interessante para as pessoas com autista, os pais, que houvesse uma condição muito melhor de diagnóstico. Eu falei aqui, eu até usei o termo codependente. Seria correto eu dizer isso, pastor? Codependência do autista. Porque não, você falou... Na verdade, ele... Você falou que a família acaba sendo o suporte dele. Sem dúvida. Como eu ia falando, que um dos grandes que cooperam bastante com o diagnóstico é o professor. É quando a criança, já com seus 4 anos, vai para a escola,
E na primeira entrevista do professor, o pai, né, aí ele percebe. Até porque ele já tem uma Exato, ele experiência já tem uma experiência, e vai já perceber. percebe que aquela criança ela tem alguns sintomas e fala para o pai. E orienta o pai a ir procurar um. Muitos pais resistem a isso. E quanto mais o pai que precisa se conscientizar também, quanto mais o pai resiste, mais ele vai, de certa forma, prejudicando o diagnóstico do filho e a intervenção precoce, que vai ajudar muito. Não vai curar o autista, mas vai trazer uma qualidade de vida melhor Sim. para ele. Isso que eu ia perguntar, assim, esse Exatamente. tratamento, ele vai Ele levar a vai quê? melhorando a qualidade de vida. A Por exemplo, qualidade de vida. meu filho, por experiência própria, você não saber dizer o que quer. E aí parte bem para a ruim. agressividade. Né? Não sabe o que é. Nós fomos fazer uma viagem, os avós moram em Santa Rita, e nós sempre tivemos o cuidado de colocá-lo para urinar antes da viagem. Nesse dia, pressa e tal, Esqueceu. saiu de manhã cedo e não colocou o menino para urinar. E fomos embora. Quando chegou lá no campo de Peris, ainda era uma pista só, Só uma pista. ele começou a Fica agredir, agitado. morder, a morder quem estava querendo morder todo mundo. E querendo me morder, puxando o cabelo da mãe dele. E eu fui para outra pista. Aí vamos parar o carro, aí paramos o carro, acostamento lá. Quase não tem um perigo. Se tivesse aquela Sim, fila de é carro, perigoso. nós Verdade. teríamos Um batido. acidente. Nossa, eu fui para outro lado da pista, porque ele não sabia dizer que ele queria urinar. Mas vocês detectaram na hora que Aí era a gente isso? percebeu que colocamos lá, aquela parte ali bem, um perigo muito grande, porque praticamente não tem acostamento ali. Ele urinou, acalmou, criança. Um autista não sente dor de cabeça. Ele não sabe dizer que está dor na cabeça. E todo mundo sente dor de cabeça. Ele não tem a verbalização. Né? E sente dor de barriga, ele não sabe de onde está doendo. Aí vem outra coisa importante. Por exemplo, nós temos um cuidado extremo com o dente, Com os dentes, os dentes. para não cariar. Você vê muitos autistas perdendo a dentição, extraindo um dente. Agora, tu imagina uma pessoa típica, Já tem sentindo dificuldade. dor. Agora, imagina um autista que não sabe dizer no nível 3, porte 3, não sabe dizer que está sentindo uma dor de dente. E daqui que se descubra, ele já desestabilizou Sim. muito, já se agrediu, já se mutilou, já mordeu gente, já bateu gente, já fez muita coisa. Aí que vem a grande questão. Muito importante. O tratamento odontológico é caríssimo. A gente faz um É selamento, verdade. faz um selamento nos dentes dele. A última vez que nós fizemos era R$200 um dente. Mas não tem um benefício, não tem algo assim que faça com que o valor seja abonado, Não então tem. é como se fosse uma Aí pessoa a comum, grande né? questão, até no Juvencio Matos, até a criança tem atendimento até os 16 anos, O autista. especializado. Sim. Porque muitos eles precisam ser sedados. O meu precisa ser sedado para fazer qualquer atendimento. O meu não toma injeção sem ser sedado. Sem ser O meu não sedado. faz o exame se não for sedado. Qualquer exame, um eletrocefalograma. Ele, com 16 anos, ele apresentou uma epilepsia. Uhum. Ele foi fazer o exame de eletrocefalograma e tudo. O ultrassom tem que ser sedado. Uma injeção que ele vai tomar tem que ser sedado. O tratamento odontológico de alguns autistas são tratamentos que se faz sedado. Só faz no Juvencio Matos, prefeitura, até os 16 anos. Depois dos 16 anos, parece que não tem mais dente, ele deixa de existir. E o que eles justificam isso? Baseado em quê? Falta Que eles de políticas públicas. Que com esse trabalho de conscientização, eles passam a ser vistos, passam a ser notados. Para o governo, quanto mais invisível ele for, menos exigência vai ter. Menos exigido ele vai ser. Ele não tem muito interesse que isso Sim. apareça. Não é? E não tem também uma vivência para atender este. Quando é na pele, você tem uma atitude diferente. Né? Então,
o que nós estamos falando aqui é de fundamental importância. Por exemplo, o autista, ele é atendido no Centro de Reabilitação do Olho d'Água até 12 anos. No João Moana, que é uma escola, até 16 anos. Depois, não existe. Com 16, 17 anos, 16 anos, meu filho foi convidado a se afastar da escola. Porque não tem mais nada para eles. Né? A gente tem que parar com essa questão. Mas autismo é assim mesmo. Não, autismo é assim mesmo, não. A gente precisa investir, precisa que haja investimento. Eles podem desenvolver uma qualidade de vida melhor, né? Mas o Estado não oferece. Tem um centro-dia que atende adultos, mas na cidade operária, no Sejo. Graças a Deus que existe o Sejo, né, que atende. O Estado tem um centro-dia. Mas a demanda é tão grande e difícil acesso que não atende a todos. Eles ficam em casa. O Sejo é do Estado? O Sejo? O Sejo é da Igreja Católica, é uma instituição da Igreja Católica. São da Igreja Católica. E o Estado tem convênio com o Estado. E lá ele tem o centro de dia. O Centro de Reabilitação e a Casa do Autista, que fica no Olho d'Água, mas só atende até 12 anos a criança. E a fila, 2, 3 mil crianças esperando. Meu Deus. A gente estava falando. A gente estava falando desse índice aí, né? Eu perguntei para o doutor aqui, né? Esse índice de autistas aqui aqui em São Luís, né? Verdade. O autismo, ele tem... Para cada... Já diminuiu bastante, mas eu tenho conhecimento, para cada 110 pessoas tem um autista. E aí o número que você me falou aqui no Maranhão... Aí o que acontece? Nós temos no Brasil, Brasil hoje uma aliás, média 2 milhões de autistas. São Luís é considerado por alguns pesquisadores aí a capital brasileira do autismo. Tem mais autistas aqui proporcionalmente que São Paulo. Só para ter uma ideia, nós fizemos um encontro agora. A AMA fez um encontro com parceria com a Cuida Mais, da primeira-dama, Graziela Braz. Sim. Teve um evento lá no Parque do Bom Menino. Nós conseguimos colocar lá mais de 5 mil pessoas. Nossa. E coube. 5 mil pessoas ali dentro. Ali Claro, nem todos eram autistas, mas um familiar e um autista. Sim. Familiar e um autista. E é importante nessa participação da família ali. Não tenho dúvida. Então você percebe que... E não estavam todos lá. Falando de Maranhão, nós não sabemos quantos somos. Aí vem outra coisa fundamental, que é fazer um censo, incluindo as pessoas com autismo. Porque aí sim, sabendo a quantidade de autistas que tem, nós poderíamos ir reclamar políticas públicas, solicitar políticas públicas. Sim. Né? Mas, como o senhor disse, não há um interesse em fazer isso. Pelo menos a gente percebe isso, né? Por exemplo, um centro de referência seria muito importante. Hoje para você ter um laudo para tirar uma carteira de uma criança autista é uma dificuldade. Há algum benefício oferecido pelo Eles pelo governo, têm a carteira de passagem, transporte, né? Gratuito. Algum tipo de aposentadoria, algo assim? Eles não têm aposentadoria. A lei Berenice Piana, que foi um marco em 2012, ela tinha um filho autista desde 1990. Ela mesma estudou sobre autismo, diagnosticou o filho e foi trabalhando e conseguiu em 2012. Em 1990 ela fez o diagnóstico. Com muita luta, o filho dela, ela conseguiu, pela primeira vez, colocar uma lei que beneficiasse o autista, reconhecendo o autista como pessoa com deficiência. Imagina só, desde 1945 existe, e só em 2012, essa lei, Berenice, foi que o autista é uma pessoa com deficiência. E
reconhecendo como uma pessoa deficiência, ela recebe um BPC. Isto é, se ela é de baixa renda, a criança autista recebe BPC. E muitas mães sobrevivem desse BPC. E muitas não conhecem seu direito. Por isso que é muito importante os pais, as mães, os familiares conhecerem os seus direitos para poder reivindicar, né, e ser atendido tanto no SUS como receber essa bolsa, o BPC. Eu queria perguntar, eu queria que a gente falasse sobre a questão dos níveis. Ok. Nós temos o nível de suporte 1, né, que não é muito comprometido, mas tem comprometimento, porque a gente precisa também parar de falar de autismo leve, autismo moderado e autismo severo. Todos são autistas. Não tem autismo leve. É autismo. Todos são. Todos têm comprometimento, uns menos, outros mais. Uns apresentam algumas características, outros não. Mas o mais importante que a gente precisa falar é que diagnóstico seja precoce. Né? E é interessante também nessa questão. Ou seja, Ramone, quanto mais cedo, melhor. Existem muitos pais hoje que estão descobrindo que são autistas. Muitos pais estão descobrindo que são autistas. Né? E nessa questão aí, a gente precisa falar sobre quais os principais, os sintomas, né, que são apresentados, que é muito importante também. Por exemplo, o bebê, na primeira infância, ele não busca o olhar da mãe. Não existe aquela interação entre mãe e o filho. Então, que é o natural, né? Que é natural, aquele olhar, a busca do olhar. A criança não apresenta essa busca, aquele olhar da mãe quando são amamentados. Sabe que existe, né? O filho fica olhando para a mãe na hora que está mamando. A criança autista, ela não consegue fazer isso. Né? Por exemplo, uma criança uma criança típica, quando ela sai do colo da mãe, às vezes até com o próprio pai, ela chora. Uma criancinha autista, ela não faz a diferença. Ela está no colo da mãe ou no colo de uma pessoa estranha. Interessante, né? Tá. Alguns não expressam isso. Sim. Esse choro, né? Ela não atende pelo nome. Às vezes chama pelo nome, ela não dá atenção. Francisco, vem aqui. Brenda, vem aqui. Brenda, estou falando contigo. Ela não se importa com isso. Né? Então, é muito interessante essa questão. Ela não manda tchau. Ela não manda beijinho. Né? E ela sempre pega na mão, quando quer uma coisa, sempre pega na mão do pai ou da mãe ou de alguém, da cuidadora. Né? Ela não tem imaginação. Ela não tem imaginação. Ela não imagina. Ela não tem aquelas brincadeiras de faz de conta. Né? Ela tem a literalidade. Por exemplo, hoje eu vi um post de uma mãe e ela colocou assim, tem invisível, um desodorante. Invisível. Né? Sim. Aí, mamãe, a senhora bota esse desodorante do seu sovaco para ele ficar invisível? A literalidade. Esse manga de camisa. Sim. Mãe come manga de camisa. Entendeu? Tudo é literal. Quer dizer, ela não faz a diferença disso. É muito importante não dar essa brincadeira de faz de conta. Ela não tem. Né? E movimentos repetitivos. Ecolalia, repetindo palavras. Né? Meu filho passa o dia falando coisas. Se eu digo, quer comer, ele quer comer. Quer litorânea, quer litorânea. E repete o que você diz. Né? Ele não tem, fica agitando o tronco, às vezes a cabeça. Né? Atraso no engatinhar. Se atraso no engatinhar, atraso também no andar. Atraso no falar. Né? Uma criança com 1 ano já está falando. Tem papai, mamãe, e outros não. Nem todas são assim, alguns são diferentes. Né? Dessa questão, esse nível de suporte, 2 e 3. Né? E para as pessoas comuns aí, é aquilo que nós falamos já anteriormente, é o autista da televisão, do Bom Doutor. Todos são gênios, né? Todos são, E tem uma habilidade exatamente, acima da média. Mas não é bem assim.
Isso é um engano, né, que a gente precisa combater, né? Outro sinal muito interessante, Armônio, a criança andar na ponta dos pés. Quando a criança começa a andar na ponta dos pés, também é um sinal bastante típico de uma criança autista. E andar também de forma desengonçada, né? Também são sinais que precisam ser levados em consideração, né? Outra coisa interessante, muitas vezes eles têm muita hipersensibilidade, por exemplo, o som. Esse som em Sim, casa com alto, som. começa a chorar. A criança começa a chorar, a televisão está ligada em volume alto, né? E a criança começa a chorar, o pai não sabe o que é. Hipersensibilidade. Eles ouvem muito bem, É muito muito bem. aguçado. A gente fala, tem muita gente, ei, vem cá, fala, pensa que autista é surdo, autista não é surdo. Pelo contrário, ouve muito bem. Às vezes tem hipersensibilidade da luz, às vezes de sons, né, cores, textura, né? Muitas vezes tem esse problema também, né? Por exemplo, meu filho, eu nunca vi meu filho chorar porque ele caiu. Ele gosta muito de se balançar. Uma vez ele caiu da rede, bateu a cabeça, bateu as costas na parede. Ou seja, a ausência de expressão de dor. Interessante, né? Parece que ele não sente dor. Uma criança cai e chora. Uma Sim. criança não chora, ele não expressa, né? Como se ele não tivesse dor. Aparentemente ele é resistente à dor, né? Acima do normal. Entendeu? Entendi. Meu filho, quando caiu, ele se cortou as costas, deu uma corte nas costas, ele sabia que tinha acontecido uma coisa com ele, mas não chorou, ficou amarelinho. Quando chegou no hospital, ele ficou todo o tempo querendo ficar perto da gente, Sim. ali grudado na gente e tudo. Aí foi sedado, fizeram costurar e tudo mais. E essa situação bem assim, por exemplo, doutor Jânio, como é que o hospital recebe? Como é que o hospital consegue receber esse tipo de paciente Porque, bem? na verdade, essa questão do atendimento à pessoa com autismo e o deficiente em geral precisa melhorar muito. Não é? Se os pais muitas vezes não têm consciência, a sociedade não tem consciência, às vezes a técnica de enfermagem não tem essa consciência, a enfermeira não tem essa consciência, e meu filho não passa, não tem que ser atendido prioritário. Às vezes fica lá, fica esperando. E aquilo tudo é um estresse, né? Exatamente, destabiliza rápido. E às vezes não tem manejo eficiente. Essa semana eu estava vendo um vídeo de uma mãe com um filho. E é curioso, realmente, geralmente quando você vê não tem o pai, né? Tá só a mãe, na maioria dos casos. E tava só a mãe mais uma amiga ou irmã, não sei. E alguma coisa aconteceu no aeroporto que a passagem dela tinha sido retida, não tinha sido liberada, e o filho dela, acho que 20 anos já, tava em crise no aeroporto. Estabiliza, porque Gritando. o meu não tem paciência. E ela tentando se Com a acalmar. terapia, ele aprendeu a entender o que é não, o que é sim, o que é espera. Com a terapia. Mas antes ele não sabia. Ele se desestabilizava muito facilmente. Aí, ou ele se mordia, né? Autoagressão, ou jogava uma coisa no chão, jogava prato no chão, copo no chão, xícara, o que tivesse na mão, ou então partia para a agressão de quem estava, do cuidador naquele momento. Mas com a terapia ele mudou isso. Mas também, em muitos lugares, ele não tem muita paciência. Quer ir para cá. Nós passamos no litorâneo, parece que é a rotina dele. Ele sabe a hora onde vai, a hora que volta. Entendeu? Quer ir para casa. Não tem mais como ficar com ele na litorâneo. Tem que ir. Tem que voltar. Quer ir para casa. Pronto. Vou esticar, já é. Indo, caminhando e voltando. Então, ele tem uma rotina que é muito importante se observar essa questão da rotina. Sim. Meu filho, 15 horas, ele quer tomar café. Ele quer café? Senta na mesa e está pronto. Antes, não. Antes ele batia, gritava, porque não estava pronto. Com a terapia, ele foi melhorando. Hoje ele espera. Espera, Gabriel. Não está pronto, Gabriel. Ele vai te balançar. Espera um pouco, ele já entende.
A importância da terapia, né? Caramba, que incrível. Né? E a que É mais... interessante. Porque a terapia da ABA, ela é científica. Ela não é uma invenção aí. Ela é científica, é a ciência, né, do comportamentalismo. Então, é aplicada ao autismo. É a que mais ajuda o autismo na sua qualidade de vida. E se melhora a qualidade de vida, e nós experimentamos isso. Se melhora a qualidade de vida do autista, melhora a qualidade da família. Assim, coletivo, né? Coletiva, família. Entendeu? E sim, continue os sintomas. Eu queria falar nessa questão, como sou pastor, as igrejas precisam estar preparadas para receber. Isso, Mas detalhe, não aprende. Mas, interessante. assim como na escola, hoje muitos têm a ideia de colocar o autista numa escola específica para autismo. Isso é uma regressão, já passou, já foi vencido, não existe mais. Não é? Muitas escolas resistem a colocar a criança na escola, isso tem que acabar. Né? As crianças das escolas precisam entender o autista, ele precisa ser conscientizada também que aquela criança é autista. Ao invés de rejeitar, já vi pai tirar filho, eu sei de pai que tirou filho da escola, porque na classe tinha um menino com autismo. E é absurdo, né? Então a criança precisa entender. A criança precisa entender que ali, naquela sala de aula, eles podem trabalhar a sociabilidade, formar uma sociedade e não indivíduos separados. Precisa ser trabalhado isso na escola. A escola é uma instituição socializadora e que ajuda muito uma criança autista. Aí, para isso, o professor precisa estar preparado. Seria parte da solução. O porteiro precisa estar preparado, a merendeira, a que faz a merenda precisa estar preparada, as cuidadoras ali, as que cuidam da limpeza da escola precisam estar orientadas, o professor precisa ser capacitado. Por isso que a outra parte muito importante é a capacitação dos profissionais da saúde, da educação. Precisam ser capacitados, mas é capacitado. Sim. Não é coisa de meia boca, não é capacitado para atender. Acho que aí é que está o problema, né? Porque é um investimento muito alto. Inclusive, o próprio engenheiro que vai construir uma escola deveria conhecer a necessidade, não só do autista, mas do deficiente. Entendeu? Sim. Deveria, por exemplo, um banheiro para uma pessoa com deficiência. É um absurdo o preço de um aparelho sanitário, de um corrimão, de um suporte. É caríssimo. Deveria haver incentivo para diminuir o preço disso e as escolas fossem adaptadas para qualquer... A gente fala de autismo aqui, porque o foco hoje é autismo, mas qualquer deficiência. Por isso a igreja... Eu estava pensando tem igreja que... eu pergunto, pastor, aqui tem algum cadeirante? Não tem. Porque nós temos deficientes, tem muitos deficientes. Né? Aí tem algum cadeirante da sua igreja? Não tem. Não tem. Auditivo. Mas no bairro tem, deve ter. Cego. Deve ter. Aí eu vou para a porta da igreja, aqui, ó, não tem uma rampa de acesso. O cadeirante passa na porta, não vê uma rampa, ele vem para a igreja. Não vai. Como é que ele vai entrar? Porque ele se sente envergonhado de ser carregado. Eu digo porque eu tenho uma cadeirante na igreja, na minha igreja tem uma rampa específica para ela subir e participar do culto. Né? Então perceba que as igrejas precisam se adaptar, os pastores precisam preparar para receber pessoa com deficiência. Graças a Deus nós temos a Igreja Batista de Sêmane, a Primeira Igreja Batista de São Luís, umas igrejas cristãs evangélicas e outras igrejas que tem pessoas que o culto está ocorrendo e eles vão transmitindo, traduzindo com libras. Né? Várias pessoas ali preparadas. Maravilha isso. Quer dizer, a pessoa surda pode participar do culto e participa e louvam, né? Através, né, de libras, aprendem e a gente coloca todo mundo numa situação de distanciamento, preconceito de que não pode, não tem a capacidade, que não pode. Então, é muito importante que a gente fale também sobre isso. Também eu estava pensando exatamente quando você estava falando essa questão dos deficientes, né? Tem os cegos, né? Tem os surdos. Deficiente visual. Exatamente. Tem deficiente auditivo. Deficiente auditivo. Monocular. Isso. Tem toda essa camada, né? E
E o autista seria mais delicado de todos. É delicado justamente por isso, porque, como eu falei antes, primeiro, as pessoas pensam que é uma doença. Sim. Ela é doente, É o preconceito, né? Já bem. Porque o preconceito é a impressão que eu tenho, voltando aqui, é a impressão que eu tenho de uma pessoa que eu não sei, é antecipado, não é? Sim. Aí, do preconceito gera discriminação. O que é discriminação? É a atitude do indivíduo. Atitude de separar, de excluir. É como ele expressa. Às vezes O medo, preconceito. né? Às vezes medo exatamente por causa da ignorância, né? De não saber, de não Também saber lidar. tem isso também. E a igreja, no caso especialmente da igreja específica, ela precisa estar preparada para tudo Muita isso. gente tem como enfermidade, não é uma condição. Então, a gente precisa entender a diversidade do espectro. Entender a diversidade do espectro autista. Isso é que é importante, né? As pessoas serem esclarecidas dessa condição. E mais, tem algum sintoma a mais que você deixou de citar? Sim, esses são os principais, mas existe Esses são os também, principais. né? Por exemplo, o hiperfoco. Um brinquedo ali que ele não larga aquele brinquedo, de jeito nenhum, pode fazer o que tu quiser brincar. Ele tem aquele brinquedo ali, como separa dele. Pode ser também um indício, né? Um sintoma. Né? Como eu te falei, aquela questão do carrinho, dá um carrinho para ele, fica olhando a roda. Ele rodar, a roda. Muitas vezes é incômodo quando muda de quarto, ou muda a posição da cama, por exemplo. Meu filho, a posição da cama dele é a mesma sempre. A gente mudou de quarto e fez um quarto só para ele. Teve um período de adaptação nesse quarto, o da cama. A gente tem um cuidado de não mudar, justamente para não desestabilizar. Mas se eu posso trazer uma qualidade de vida para ele. Por exemplo, ele tem antes ele bebia só num copo. Aí a gente foi tentando. Hoje ele já consegue beber água em qualquer copo. Antes ele para tomar café, ele tinha um específico dele. E já está conseguindo fazer com que ele tome café em outro. Já fazer ele variar. Colher, ele não come com colher, não comia, aliás, com colher, um cabo de plástico. Tem que ser completo de metal. Caramba, que peculiaridade. Então, sai da rotina dele. Se ele tiver a possibilidade de voltar para essa rotina, ele volta. Hoje mesmo, a menina colocou uma colher de um cabo de plástico, e levantou e foi pegar de metal completo. Mas ele já consegue comer. Não tendo, ele consegue comer. Antes ele era uma confusão. Ficava agitado. Hoje ele já consegue comer com uma colher. Qualquer colher. Qualquer xícara ele já come. Outra coisa muito interessante é a questão alimentar. Sim. Eles são seletivos. A maioria tem seletividade alimentar. Por exemplo, meu filho, hoje, eu digo hoje, porque ele já come alguns tipos de biscoito. Antes era só biscoito Estrela. Estrela. Sim. Parece que ele sabe ler o nome Estrela. A gente já misturava biscoito, cara, e ele cheirava e não queria. Outras marcas de até biscoito, similares, creme crack, misturava, não comia. Hoje ele já come biscoito, qualquer biscoito, chocolate, já come e tal. Bolo já diversificado, mas antes não. Entendeu? Então, e com a questão de frutas e verduras? Ele não come, ele come laranja. Sim. Aí a gente conseguiu colocar laranja para ele. Mas melancia, como banana, gosto muito de banana. Já está se aproximando da maçã. Então, é um progresso, são progressos, né? Gosto de churrasco. Gostando de churrasco. Quer dizer, ele tem a maioria também tem essa questão da seletividade e alimentação, né? Interessante isso, né?
Aqui a gente tem pergunta aqui, Toriane. Deixa eu ver aqui. Nosso querido Dário tá aqui. Hipólito, Hugo também tá aqui. Muito boa entrevista, muito esclarecedora. Segundo dados do CDC, né? Ele até especificou aqui em inglês, né? Órgão ligado ao governo dos Estados Unidos, existe hoje um caso de autismo a cada 110 pessoas. Dessa forma, estima-se que o Brasil, com seus 200 milhões de habitantes, possua cerca de 2 milhões, né? Que são os dados que o senhor já passou. Ele tem umas perguntas aqui. Como não tem nenhuma política pública, tem algum político ou grupo que já se interessou ou já teve alguma intenção de criar alguma política pública ou programa em prol da causa autista? Não é que não tenha política pública. Existem hoje políticas públicas. Por exemplo, o Centro de Reabilitação. Por exemplo, vamos começar. O BPC já é uma política pública. Sim, federal. mencionou. O INSS, o SUS, o atendimento do SUS já é um avanço. A criação do Centro de Reabilitação da políticas públicas. Só que não contempla. Por exemplo, vem muita gente do interior para cá. Por isso que a fila é de 3 mil crianças serem atendidas, 45 minutos, mais ou menos, eu acho. Né? Duas vezes na semana. Quer dizer, o que ela precisa ser eficiente. O que deveria ser a centro de reabilitação, pelo menos nos bairros mais populosos. Porque uma pessoa que sai do Anjo da Guarda, Sim. vamos dizer, Vila Embratel, para o Olho d'Água, dentro de um ônibus, pega um ônibus lá, desce no terminal da integração da Beira-Mar, vai para a Coama, pega o terminal, desce, vai para outro terminal, porque a política da travessia não contempla todo mundo. Então, existem mais autistas não contemplados pelas políticas públicas do que contemplados. Entendeu? E a intervenção é caríssima. É muito caro você. E a maioria vive no BPC. Entendeu? Existe, mas é ineficiente. Eu defendo essa causa. Aí a pergunta que ele faz aqui. Você é um colaborador, um voluntário ativo na causa autista? Claro. Se sim, como você faz parte para se desdobrar em 2, para conseguir atender a sua causa autista com o seu ministério pastoral? Como é que o senhor faz? É uma alegria muito grande eu ser pastor e ter essa consciência. Porque eu ajudo também os meus colegas, eu coloco as ideias do meu colega, eu dou palestras nas igrejas, inclusive no dia 24 vou dar uma palestra na igreja e a inclusão do autista. Né? E eu me sinto prazer, para mim não é canseira, para mim não é enfado, para mim não é demais ter essa oportunidade de estar aqui, uma oportunidade ímpar, maravilhosa de estar falando sobre isso. Então, para mim, não é. Ainda dou conta, participo lá da AMA. Sou pai de um autista, sou pastor. Que graça. Né? E assim vai. Caso alguma pessoa, ou empresa, ou quaisquer outros tipos de parceiros quiserem ajudar, quais são as formas de contribuição que a AMA e outros órgãos da causa autista disponibilizam? Olha, a AMA ela é uma hoje nós estamos lá no Quatrac. Nós não temos convênio ainda com nenhum órgão estadual nem municipal. Estamos buscando isso. E nós, ameiros, é que sustentamos a AMA. Legal. Ameiros, nós temos a AMA. Então, nós temos voluntários e a gente dá uma ajuda de custo. Nós temos lá funcionários que recebem. Ela tem uma sede, né? Tem uma sede alugada. Nós pagamos o aluguel. O aluguel no Quatrac, ali perto do Socorrinho, é bastante alto. Nossa folha de pagamento no mês passado foi mais de R$3 mil. A gente tem a zeladora, a gente tem uma pedagoga, a gente tem uma psicóloga, a gente tem uma assistente social. Né? Nós não somos remunerados, nós trabalhamos voluntariamente. O presidente não é remunerado, o tesoureiro não é remunerado, a diretoria toda não é remunerada. Então, se você quer contribuir, e nós estamos clamando para que você faça isso, vou dar o Pix CNPJ. Pode, hoje é fácil, né? Não tem tanta... A gente precisa da ajuda, a gente
Precisa demais. Mas mesmo. isso é uma causa muito Por quê? nobre. Porque a gente atende mais de 60 crianças. E a AMA é a única instituição hoje que atende a criança, o adolescente, o jovem e o adulto. E eles não pagam um centavo. E com a ABA, que é que atende melhor o autista. Imagine só, gratuitamente. É uma bênção de Deus. Então, é preciso que a sociedade nos ajude a ter esses funcionários, a pagar esses funcionários. Né? Então, é 0,83. Vou esperar anotar. Pode falando aqui, pode falando. Eu quero dar um abraço para a dona Thelma, o seu Iomar, que é o presidente da AMA, a dona Darli. Que faz Inclusive, eu já vou parte da deixar chancelado aqui o convite para você ir na Rádio 92. Pronto. com certeza. Lá, a gente vai falar Se sobre você isso. quiser levar a dona Thelma, nós vamos Vamos falar. É muito mais Aproveitar antes de acabar esse mês de abril, né? Abril é muito bom. Então, 083 256 710 00134. Repetindo. 083 256 710 00134. Botou aí na tela? A gente vai até colocar na tela aí, se você quiser 083 colaborar nessa causa. 256 700. Pronto. Hein? Vai estar no comentário fixado, abaixo da tela, abaixo do Maravilha. canal. Vai ser Tá bom? maravilhoso para nós da AMA. Viu? E é a AMA, a Associação dos Autistas do Maranhão. CNPJ. Repete aí o CNPJ. 083 256 710 00134. Viu? Pronto, você fica aí, né, disponível para colaborar. Nos ajude. Né? Precisamos muito mesmo. Nessa causa. Você passa seu Pix para essa conta aí. Exatamente, para contribuir. Para honrar o nosso compromisso. Com certeza. E Ramon, eu queria falar também sobre a questão da inclusão escolar. Claro, não acabou não. Importante. Não acabou não. Nós precisamos que as escolas recebam nossas crianças. Essa questão eu achei realmente muito interessante, né? Da inclusão. Eu acho que isso faz parte também, né? Deveria fazer parte do processo primordial de qualidade de vida, né? Que o objetivo é esse do tratamento. Primordial. E porque você vê, tem mães que matriculam os filhos na escola, elas entram na justiça para entrar na escola. Aí, o autista não está vendo, ele está percebendo tudo. Então, com certeza, ele sente o impacto dessa rejeição. Muito não percebe, pensa que é só o pai que fica brigando, lutando para o filho matricular na escola. Ora, se ele está entrando na justiça, para o filho entrar na escola, será que o dono da escola particular vai se sentir confortável? O professor vai se sentir confortável? Né? No meu post, no Jânio Monteiro Oficial, já tem um post muito interessante sobre uma babá. Jânio Monteiro Oficial, você entra lá, o último post meu, você vai ver lá que uma babá se nega a cuidar de criança após descobrir que uma delas era autista e a outra tinha alergia. Olha que ponto chegamos. Aí no post, né? Deixa eu ver aqui. Tá vendo? Então, essas informações são interessantes. Se você quiser me seguir no Instagram, é Jânio Monteiro Oficial. Jânio Monteiro Oficial. Pronto. Siga aí que você vai ter muitas informações a respeito do autista, do autismo, da conscientização, ok? É muito importante você seguir a nossa página lá no Instagram. Pois é, Ramon, essa questão é muito importante e não somente a escola receber a criança. Eu tenho ouvido de muitas mães que a escola recebeu a criança. Mas quando ela chega na escola, a criança está lá no pátio, correndo de um lado para o outro. É inclusão? Eles não sabem, ou seja, eles não sabem lidar. Não é inclusão, eu estou sorrindo assim, mas Sim. não é inclusão. É alguém achar que seja inclusão, e não é. Só o fato dele estar dentro Exatamente. Eu fiz estrutura. Eu fiz uma live para os professores lá de
Ribamar, e uma autista. Hoje ela está se formando, ela tem alta habilidade. E lá na escola, as pessoas queriam adaptar o material para ela. Ela aprendia tudo muito rápido. 16 anos, estou na faculdade, já está se formando já. Ela aprende muito rápido, muito rápido. E ela não queria que as pessoas fossem adaptadas, queria que entendesse o nível de aprendizagem, de capacidade que ela tinha, da habilidade que ela tinha de aprender. E não material adaptado para ela, especificamente. Como se ela fosse a parte. Sim, né? porque isso separa. É claro né? que a criança precisa ter seu material didático adaptado a ele, porque ele tem seu tempo de aprendizado, mas ele precisa estar junto com todo mundo. O que precisa é ter gente preparada para cuidar dele lá. E não vai para o pátio, bota para correr. Exatamente. Não é inclusão. Porque se o aluno típico aprende, o aluno autista aprende também. Essa consciência. Ele né? aprende também. Talvez ele não vá ser um cientista, talvez ele não vá ser, não vá para a universidade. Em alguns casos não vai. Mas a vida dele vai melhorar. A qualidade de vida dele vai melhorar. A sociabilidade dele vai melhorar. Exatamente. Não é? E vai melhorando, como já falamos aqui, vai melhorando a vida de todo mundo. É muito importante essa questão da inclusão na escola. Então, eu quero mais uma vez dizer que o aluno com TEA aprende. E é uma das ideias que eu quero deixar aqui nesse podcast aqui. Ele aprende. Ok? Com certeza. Mas, infelizmente, ele encontra muita dificuldade para ingressar na escola regular. Tem um garoto que ele tem nível 1, ele é formado em administração. Mas na hora que ele disse que é autista, a empresa não quer. Ele já é formado, 20 anos, né? Mas quando ele disse que é autista, a empresa é vetado. ali, ele não quer mais. Ele contou isso chorando, ele e a mãe dele, para mim. E a gente chora junto, porque é muito triste isso. É você perceber que a pessoa tem capacidade, só não tem a compreensão. E o autista, ele precisa ser entendido, ele precisa ser bem recebido, ele precisa ser amado. Né? Pode usar o nome AMA, né? Ama, né? E a AMA entra com Exatamente. com algum recurso, ajudando né, em situações assim? Ela faz o atendimento dessas crianças. Assistência jurídica, algo assim? Nós temos, graças a Deus, nós temos hoje uma advogada que cuida do direito do autista. Inclusive, eu mandei uma mensagem aqui para o doutor Caio, que é o presidente da OAB, dando uma ideia para ele criar uma subcomissão do direito do autista. Já tem uma submissão com o direito da pessoa com deficiência. Mas eu queria que a OAB, eu vou lá na OAB conversar com o doutor Caio, para ele criar uma subcomissão do direito do autista. Entendeu? Seria muito interessante. E para o Estado, nós vamos acionar aí uma deputada para que ela faça uma proposição da criação pelo Estado de um centro de referência de atendimento específico à pessoa com autismo. Como eu te falei aqui, não terminei a questão de um laudo. A maior dificuldade é você encontrar um laudo para tirar uma carteira. Às vezes eu tive mãe aqui, o ano passado, que passou 6 meses para tirar uma carteira de transporte. A carteira dura 1 ano. Ela perdeu a metade Perdeu a metade. 1 ano tentando tirar um laudo para tirar uma carteira. É um absurdo, rapaz. É um absurdo. Então, isso precisa mudar. Teve uma lei, foi o Neto Evangelista que colocou uma lei para prorrogar o laudo por 2 anos. Um laudo dura 1 ano. Que aqui absurdo. parece que está valendo 1 ano. Mas essa questão do autista, como não tem cura... É incoerente, né? É incoerente isso. É. Mas só dura... Aí essa lei agora botou para 2 anos. Isso que é um absurdo, né? Se não tem cura, cara, se não tem cara, não tem cura, por que não tem... Não é permanente esse laudo. Exatamente. Né? Agora também com a lei, houve alguns... Talvez a questão de prova de vida... O Lyon agora pode tirar
colocar a identidade. Sim, O sim. autismo é um avanço também, um ganho muito grande também. Ele Você também é relaciona- um lutador nessa causa, né? exatamente. Ele veste a camisa da... Exatamente. Então, nós temos... Mas porque ele tem será que é só porque ele tem um filho autista? Minha pergunta, né? E os que não têm, será que não poderia ter a sensibilidade? Criar algumas leis para melhorar isso, essa realidade? Né? E Exatamente. outra, nós temos que criar um centro de apoio emocional às mães autistas. Porque, como Boa. eu falei, não é só a mãe. Não é só a criança. Não é só a O criança. foco está na criança autista, mas na família do autista. Exatamente. Precisa também. Então, nesse centro de referência, deveria existir um lugar para a mãe desabafar, chorar na frente de um psicólogo, compartilhar o seu luto permanente, como eu falei Sim. anteriormente. Então, tem muita coisa que pode ser feita aqui como políticas públicas. Eu tenho muitas ideias e um dia eu chego lá e Com certeza. eu vou trabalhar essas coisas. Né? Com certeza. Então, essa questão da inclusão, ela precisa ser trabalhada, a questão da solidariedade, a sala de aula deixar de ser indivíduo para ser uma sociedade. Na verdade, todos nós somos diferentes, os autistas são diferentes. Ninguém é insubstituível, é verdade, mas todos fazem falta. Sim. Todos fazem falta. Quando Gabriel... E são importantes para alguém. Gabriel vai para casa da tia dele, e o Gabriel já chegou? E a hora que ele vem, Uhum. entendeu? Onde Gabriel foi? Quer dizer, faz falta. Então, somos diferentes, ninguém é substituível, mas todos fazem falta. Então, é isso, Ramone, mais ou menos aí, por aí. Então, essa inclusão deve ir além da sala de aula. Até o prédio deveria ser... um engenheiro construir um prédio escolar pensando no autista, na pessoa com deficiência, e assim por diante. Pois, algo a mais a acrescentar, pastor? Você gostaria de acrescentar? Tem muita coisa. Vamos aqui Tem, né? Tem. Vamos, hoje foi muito Mas bom. aqui foi o essencial, né? Que a gente colocou Hoje aqui. falou o básico, né? Lavando a roupa. Conscientização. Com relação a exatamente essa conscientização e essa causa que é muito nobre, né? Lá na minha igreja, por exemplo, nós temos autistas. Eu vi. Nós tem um garotinho eu vi assim. O nome dele é Miguel. Miguel, É Miguel. Eu vi, eu tava lá, Lindo, lindo. Ele, assim, na igreja, às vezes quando a gente está no período até de louvor, ele me admira muito o jeito como ele louva. Ele tem uma forma peculiar de louvar, assim. Fico muito admirado É com muito ele. legal você dizer isso, porque ele aprende, né? Ele quer participar, ele está lá se envolvendo no que está acontecendo. Essa história, ele está no mundo dele. Que mundo dele? Ele está no nosso mundo. Nós que temos que ir para o mundo dele. Exatamente. Nós temos que nos adaptar a ele, entender e compreender nesse sentido de mundo. A gente tem uma dinâmica lá que a gente faz, às vezes em período de retiro, assim, e ele participou. E ele veio para perto de mim, porque nessa hora eu que conduzo. E aí eu peguei o violão e ele veio, ele ficou do meu lado, né, meio agitadinho. Uhum. Aí pegou o microfone. Aí eu, fala, amigo, chama todo mundo pra gente ir. Ele, agora nós vamos fazer a social e venham todos. Pois é. Muito bom. Bota pra ele cantar. Muito bom. Bota pra ele cantar. Exatamente. Né? E ele fez a oração final quando terminou a brincadeira e foi muito lindo, assim. Eu vejo Deus. Então, Ramon, esse mês é um enfoque no autismo. Mas outra coisa que é interessante é que o autismo não é só no dia 2 e nem só no mês de abril. Exatamente, é bom frisar isso aí, gente. O tempo inteiro, dessa consciência que é todo o tempo. Né? Graças a esse mês que a gente dá ênfase, mas o tempo todo o autismo, não é só um dia. Né? E quero enfatizar também que nem todo mundo é um Messi da vida. Nem todo mundo é um Einstein. É verdade. É um Spielberg. Então, tem situações. Cada um tem sua personalidade, suas peculiaridades, não é isso? Exatamente. Pastor Jânio, obrigado. Doutor, pastor, teólogo, mestre, obrigado pela sua participação. A gente aprendeu bastante e, no mais, sigam, né? Jânio Monteiro. Jânio no perfil do Instagram. Jânio
Jânio Monteiro Oficial. Jânio né? Monteiro Oficial. Finalmente, o autista, ele tem sentimento. Tem sentimento. Tem sentimento. E a gente O autista, quer dar o autista percebe a tua emoção. Que né? legal. O autista Que percebe a bom, tua que emoção. bom. Né? E outra, o autista não é igual. Não é igual. Que legal. E a gente está aqui em nome de Presentes, tá? Que personaliza seu presente e tal. E vamos dar para o nosso convidado especial. Todos os convidados do Tálamo Podcast recebem uma lembrança dessas. Então, muito bem. aí. Eu participei, uma honra muito grande. Isso. Tálamo Podcast. Exatamente. Gente, e sigam aí, ó. @Presentes Criativos, Tá tá? bom, legal. Pronto, tá aqui. Tem uns mimos Obrigado, aqui também, viu, por esse pastor? presente, essa lembrança. Tá? Foi um prazer receber você. E você que tá aí, compartilha, tá? Esse tema que é muito importante. Tem as informações aí na descrição do vídeo tem o Pix que você pode fazer a sua colaboração, aí o que Deus tocar no seu coração. Ajude. É uma causa que eu creio sim que Deus coloca no nosso caminho para que a gente possa ser usado por Ele, tá? E se inscrevam, tá? Compartilhem, curtam, que é muito importante para o nosso engajamento. E siga o Jânio Monteiro Oficial. Siga o Jânio Monteiro Oficial, viu? Tamo junto. Valeu, obrigado. Ao nosso amigo Jossi e tudo mais.